Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação em Foco. Hoje eu estou aqui com o Vitor Esfrega, especialista em neurociência, estudioso aí de teologia e diversas áreas do pensamento humano. Seja bem-vindo, Vitor, ao nosso podcast. Muito obrigado, Fabrício. Valeu. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês e espero que eu possa contribuir aí com um pouco do conhecimento que eu tenho. Vitor, eu acompanho você nas redes sociais e vejo que muitas das suas falas são consideradas polêmicas, Sim. né? Porque muitas das suas falas elas vão de encontro a algumas ideologias que são, em muitos casos, ideologias que preponderam na nossa sociedade atual. Uhum. Mas, como eu disse, estamos numa sociedade moderna, é a atual, mas tem muita coisa para trás que as pessoas parecem que esqueceram, né? Sim. Na história da Se eu humanidade. estivesse fazendo isso em 1980, eu ia ser anônimo, ninguém ia ligar porque eu estava falando, porque era o normal. Isso. Tem uns vídeos na internet de reportagens da década de 80, 1980, pessoas falando absurdos na rua. Que hoje é considerado um absurdo, né? Coisas Sim, machistas, coisas muito pesadas para os dias de hoje, mas que eram faladas normalmente Exatamente. na década de 1980. Vitor, vou puxar aqui já um assunto que talvez seja um pouco polêmico, que é a questão da evolução histórica da educação, né, Legal. no mundo todo, não só no Brasil. A gente estava até falando aqui antes de começar o programa sobre isso. Eu considero que a gente passou aí nos últimos 200 anos por 3 períodos aí, no qual o primeiro período ainda tínhamos a influência da educação clássica, né, baseada no trivium, no quadrivium, na busca pelas virtudes, na formação do homem. Sim. Enfim, uma educação muito mais holística do que é a educação hoje, que é mais tecnicista. A gente foi transitando, né, saindo dessa educação mais clássica para uma educação cientificista, vamos dizer assim, Sim. social-cientificista, onde a educação ela começou a ser muito baseada na ciência. Claro que isso aconteceu com o próprio surgimento da ciência, início do século passado, final do século XVIII. Com o avanço da ciência, isso foi entrando muito forte na educação. E outras fontes de conhecimento, como a própria filosofia, como a questão da religião, da espiritualidade, essas fontes de conhecimento elas foram sendo reduzidas e a ciência foi tomando conta. Sim. E a educação ela foi ficando cada dia mais cientificista, principalmente no final se iniciou mais fortemente no início do século passado. Eu li alguns anos atrás a biografia do Churchill. Sim. E fiquei na época assustado ao saber, né, que ele já lia em grego aos 13 anos de idade. E saber que ele era um dos piores alunos da turma. Sim. Então isso para mim era inimaginável, né? Como é que uma criança com 13 anos já lia em grego. As obras clássicas em grego, aos 13 anos de idade. Naquela época não tinha internet, não tinha nada disso, tudo no livro mesmo. E hoje temos dificuldades na nossa educação com crianças aprenderem o português, a dominarem o português. Exato. Bem, e aí colocam a culpa no latim, que é muito difícil. Isso. Né? Vamos até falar do latim não, depois. Mas é porque veio do latim, o latim é muito difícil, é muito complicado. Isso. E o Churchill, que escreveu, acho que o primeiro artigo dele publicado no New York Times, acho que foi com 19 anos. Foi uma coisa assim, ele era muito jovem, né? E recebeu depois o Nobel de Literatura, etc. Mas enfim, e ele não era o melhor aluno, era um dos piores. E agora, mais recentemente, a gente está saindo de um movimento cientificista para um movimento muito estranho, que é um movimento ideológico, Sim. de criação de narrativas, onde o conhecimento e a verdade ela não emergem mais da ciência. Antes era da ciência e de outras fontes de conhecimento, depois mais a ciência, e agora emerge das ideologias. Sim. E aí você tem uma situação muito estranha, né, onde você tem múltiplas verdades e pós-verdades, narrativas e narrativas, ideologias e ideologias sendo criadas à torta e à direita. E eu confesso que eu fico até perdido nesse mundo, né? Como é que você analisa? Essa minha análise está superficial? Você acha que é isso mesmo? Qual é a tua análise sobre isso? Isso é um fato que vem acontecendo, né? Então,
Eu acho que a ciência ela veio muito a agregar todos os pensamentos que já eram científicos, né? Então, ciência ela vai vir de consciência, ter a ciência de, né? Então, a ciência tradicional, cognitiva linear, ela é uma forma de consciência. Quando a gente exclui os outros tipos de ciências, né? Então, Vedas em sânscrito, que foi escrito há 9.500 anos atrás, significa ciência, né? Então, é uma ciência, só que é uma ciência não linear. Muita coisa que eu estudei agora na pós-graduação de neurociência atual, eu já tinha estudado nos livros do Buda. Então, o que ele explica ali sobre a forma de entrada da cognição, a percepção dos sentidos, como que funciona, eu aprendi na faculdade, na pós-graduação de neurociência. Então, quando a gente exclui a ciência, a sabedoria antiga que está nos livros sagrados, seja escritos pelos seguidores do Buda, de Krishna, pelos apóstolos de Jesus Cristo, e a gente reduz a um reducionismo biológico, que é simplesmente aquilo que pode ser comprovado. Então, o que acontece? É como se a gente falasse assim: antes de descobrir que existem as ondas, as micro-ondas, não existe onda. Eu falo que não existe a energia, só existe a matéria. Aí a ciência descobre que existe energia. A energia passou a existir ou ela já existia e a ciência avançou e nós conseguimos descobrir algo que não era visível antes, que não era perceptível antes. Então, o papel da ciência é sempre buscar trazer novas informações daquilo que já existe. Ela não cria verdades. Não é criar verdades, exatamente. Quando você se baseia apenas na ciência e você fala, eu só acredito aquilo que a ciência já comprovou, você está sendo um reducionista científico de uma capacidade limitada daquilo que a ciência pode comprovar. Então, se você fala assim, pô, eu só acredito no que a ciência explica. Ok, então, entrada, percepção dos sentidos, como a realidade é vista por cada um, que hoje é explicado pela neurociência, você só saberia agora nas últimas décadas. Só que essa verdade já foi falada há 2.500 anos atrás, explicada linearmente e de uma maneira muito próxima do que é explicado hoje nas pós-graduações, só não com os mesmos nomes e com os detalhes, pelo Buda, se você ler um livro que chama, por exemplo, Nas Palavras do Buda. Ele explica exatamente o que eu aprendi na pós-graduação. Por quê? Porque ele conseguiu compreender através de uma sabedoria, e a sabedoria é a capacidade de observar a verdade, né? É a capacidade de buscar e observar a verdade, algo que hoje está sendo comprovado através de uma forma linear, causal, pela ciência. Então, quando a gente exclui esses fatores, essa sabedoria antiga, quando a gente exclui o que Sócrates dizia sobre a verdade, sobre o que Sêneca dizia sobre a verdade, ou Platão, Aristóteles, qualquer pensador, né, que conseguia observar a verdade a partir de questionamentos, a partir de empirismo, você tira ali uma parte muito rica da construção da educação, que é essa parte mais subjetiva, que são as virtudes. Então, quando a gente fala de filosofia oriental, de antes de Cristo, como Buda, Krishna, filosofia ocidental, de antes de Cristo, como socrática, platônica, ou até mesmo da época de Cristo, que é ali de Sêneca, que é meu Deus, fugiu a palavra. Sêneca, Epiteto, que é a estoica, a filosofia estoica. Estoicismo. Você tira o estoicismo, você começa a tirar fatores e peças fundamentais que fizeram chegar na ciência, porque foram os questionamentos socráticos que os cientistas hoje, que são aqueles que buscam realmente a verdade, que não estão sendo enviesados por financiamento de grandes indústrias ou de grandes patrocinadores interessados em determinados resultados, os cientistas reais, que eles buscam ali a verdade de fato, eles são completamente baseados na filosofia socrática de descobrir algo maior. Então, estabelecer a ciência como principal fonte de conhecimento é renegar a origem da própria ciência. Exatamente, é paradoxal. Você está renegando a própria origem da ciência. Quando a gente vai ver, por exemplo, na medicina,
o pai da medicina hoje, você tem que fazer um juramento sobre o pai da medicina, que foi um filósofo clássico. Então, na hora que você pega ali o seu registro, Sim. né, o registro médico, CRM, você tem que fazer um processo de juramento de um filósofo clássico, que foi considerado o primeiro médico. Então, você tem essa coligação, só que as pessoas simplesmente ignoram. Quando você pega ali o símbolo da psicologia, que é aquela serpente enrolada ali naquele cajado, você tem ali várias simbologias que vêm da filosofia clássica, que são símbolos de astúcia, símbolos de solidez, né, que é o cajado, e que são ignorados na hora que você começa a confundir esses símbolos com ideias aleatórias. Então, a diferença de filosofia para ideologia, né? Então, Marx hoje, nas escolas, você é obrigado a estudar Marx quando você vai fazer, por exemplo, uma faculdade de filosofia, como ele sendo um filósofo. Mas Marx não era um filósofo. Marx era um ideólogo. Um ideólogo. Um ideólogo. Por quê? Filosofia, philos é amor e sofia é sabedoria. Então é amor à sabedoria, amor pela busca da verdade. Marx não amava a verdade, ele não estava buscando a verdade, ele estava querendo expressar as opiniões de um mundo ideal que surgiu de uma outra filosofia chamada socialismo utópico. Por que o socialismo era chamado de socialismo utópico pelos próprios socialistas? Porque é utópico, ou seja, não tem como existir. Se o socialismo é utópico, quando você se baseia no socialismo para construir algo mais utópico ainda, que é o comunismo, você sai de uma busca pela realidade, a busca da verdade, que é analisar fatos passados, é você entender a origem das coisas. Isso é filosofia, é você analisar fatos passados, você interpretar o presente. O Marx ele quis construir um futuro utópico. Você saiu da filosofia, você entrou numa ideologia. É algo que você analisa com parcialidade o passado, você pega fragmentos do passado que não funciona, você se torna crítico sobre aquilo e você dá uma ideia de algo que não é substancial, ele não tem solidez. Em tese, a ideologia ela é uma maneira de você criar ideias que justificam a tua opinião. Exato. E o que as ideologias fizeram, a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar, foi justamente isso. Elas pegaram a ciência como base, elas começaram a se basear na ciência, transformaram a ciência, ajudaram a ciência a se transformar num reducionismo biológico, e depois que a ciência se tornou mais forte e isolou fatores de influência como religião, filosofia, psicanálise, que é o estudo da mente e não do cérebro, e conseguiu isolar esses fatores, e todo mundo colocou a fé na ciência, agora eles estão desconstruindo o que a ciência diz e criando uma nova ciência, que é uma ciência ideológica, onde você não tem ali uma ciência clara sendo feita com metodologia científica. E ao segmentar, desculpa interromper, Vitor, Não, ao segmentar essas outras fontes de conhecimento, você expurga também a questão moral, ética, que foi formada a partir dessas outras fontes. Exato, né? Você expurga tudo. Você está criando uma sociedade e um processo educacional baseado em ideias criadas para justificar uma opinião que não tem base teológica, não tem base filosófica, que não tem base moral, ética nenhuma, em tudo que a humanidade criou nas últimas centenas de milhares de anos. Sim, exatamente. E isso foi um movimento, Fabrício, que ele surgiu principalmente pós-Marx ali, quando ele criou o comunismo. Muitos pensadores que não têm o amor à sabedoria, mas que gostam de exprimir as suas opiniões sem regras, né, e sem lógica, criando uma narrativa. Eles se basearam ali em Marx, por exemplo, a Escola de Frankfurt, de onde saíram vários, entre aspas, pensadores. Né? Pensador qualquer um pensa. Até um assassino serial ele pensa.
Então a questão não é pensar, a questão é aonde está conectado o seu pensamento, qual a intenção do seu pensamento, qual a intenção da sua reflexão, né? Então, você ser um pensador, qualquer ser humano é, isso não é mérito para ninguém. Qualquer ser humano pensa. A questão é qual a qualidade do seu pensamento. E a filosofia traz a qualidade para o pensamento através da reflexão sobre fatos, sobre, ou se não são fatos, ele é o questionamento daquilo que não é entendido. E baseado numa lógica. Baseado numa lógica, exatamente. E não é para revolucionar o futuro, é para trazer virtudes e clareza para o presente. Uma das funções, por exemplo, do latim na educação, no caso dos países de língua de origem latina, né? Porque no Oriente não tinha isso. A função do latim, muita gente não sabia quando foi expurgado dos currículos educacionais. Sim. Mas a função do latim não era só entender a origem da linguagem, era também dar ao estudante uma noção de lógica. Porque o latim ele cria uma lógica dentro da linguagem que vocês, ao estudar o latim, você entende. Inclusive, tem uma gramática latina do Napoleão Mendes, se me fala a memória agora o autor, que eu tenho, inclusive, essa gramática. Eu ajudei até a patrocinar a reedição dessa gramática. Eu tenho lá uma edição Legal. com o meu nome, que ela deixou de ser produzida, e um instituto recentemente resolveu reeditar essa gramática, que é a gramática latina da língua portuguesa, a gramática latina e a gramática da língua portuguesa. E naquela época se preconizava primeiro estudar a gramática latina, entender toda a lógica da língua, para depois ir para a gramática portuguesa. Uma riqueza que a gente perdeu absurdamente. E você vê isso claramente, por exemplo, se você pegar discursos políticos da década de 1920, por exemplo. Que aqueles políticos daquela época ainda tiveram essa influência do latim na sua educação, sim, do estudo da gramática dessa forma. Eram discursos rebuscados, com muito vocabulário, com uma riqueza linguística incrível. Sim. Que talvez uma pessoa dos dias de hoje, uma pessoa comum, ao escutar um político da década de 1930, ele não consiga nem entender tudo o que ele está falando. Do que ele está falando. De tão rica que era aquela linguagem. Você vê que são detalhes, né? Porque assim, o latim, às vezes a pessoa fala assim, para que eu vou aprender latim se ninguém mais fala essa língua? Porque você aprende capacidade lógica. E para você se tornar um cientista, um filósofo, um teólogo, ou seja, tudo isso vai trazer lógica, vai precisar de lógica para você buscar a verdade. Então, quando você perde a capacidade lógica dentro do ensino, não só na lógica matemática, a lógica da aritmética, a lógica, às vezes, até da construção da língua portuguesa, porque isso a gente ainda mantém dentro da escola. Mas é uma lógica mais rebuscada, é algo que está por trás, né? Aquilo que é a origem. A gente não precisaria, talvez, aprender toda a língua latina, mas, por exemplo, etimologia das palavras. É algo que eu sou apaixonado. Então, quando eu vejo uma palavra que eu falo assim, de onde vem essa palavra? Eu vou ver ali, eu vou procurar, geralmente é do latim, do grego, algumas coisas vêm ali do francês, mas a maior parte é latim e grego, né? Então são duas línguas muito ricas que contribuíram muito para a nossa língua. Eu imagino que essa perda educacional, tanto da perda educacional do domínio da lógica, quanto da habilidade da lógica, chamada de habilidade. Sim. Quanto à perda linguística, né? Do domínio da linguagem. Você acha que isso impacta com que força a capacidade das pessoas, a capacidade crítica das pessoas até para escaparem de certas ideologias? Porque a ideologia ela pega muito forte aquele que não tem um bom domínio de lógica, né? Exatamente. Ela vai pegar as pessoas mais ingênuas. Isso. Ou as pessoas mais demagogas. O que é um demagogo? É aquela pessoa que tem um conhecimento cognitivo, mental, sobre um determinado assunto. Ele coloca a fé dele naquele assunto específico e ele não tem habilidade prática de aplicação no cotidiano e na vida. Ele não transforma em obra. Ele tem uma fé vazia, é uma árvore oca, né? Uma fé vazia onde não tem obras
que provam aquela ideia, né? Ele acredita em algo aleatório que parece ter uma lógica, porque é construído com uma narrativa que tem uma aparência lógica, e aí ele acredita naquilo, mas ele não consegue transformar aquilo em realidade. Essa é a diferença do conhecimento e da sabedoria. Então, quando a gente fala de educação mais clássica, a gente está falando de conhecimento transformado em prática. Isso transforma em sabedoria. Na hora que a gente fala de uma educação mais cientificista, nós estamos falando de conhecimento sem prática. Por exemplo, eu estudei numa escola tradicional, como a maior parte dos alunos. Eu aprendi biologia, eu aprendi matemática, eu aprendi física, eu aprendi química. E isso não foi nada transformado em sabedoria para mim. Por quê? Porque eu não sou químico, eu não sou biólogo, eu não sou matemático. Aí você fala assim, poxa, mas então teria que tirar essas matérias? Eu não estou falando para tirar, eu estou falando para complementar com outras que vão fazer com que a capacidade lógica que essas matérias trazem sejam aplicadas na realidade. Como que eu entendo a química aplicada na realidade? Eu tive que fazer uma pós-graduação de neurociência, estudar bioquímica por conta própria, para eu poder entender como o meu corpo funciona, para eu poder fazer os exercícios biomecânicos corretos, para eu regular os meus hormônios, para eu ter minha melhor performance, para eu estimular as minhas mitocôndrias. Aí você fala assim, poxa, por que a gente não aprende isso na escola? Por que a gente não aprende, o homem não aprende, por exemplo, a como aumentar a sua testosterona para ter um hiperfoco e ser mais produtivo? Isso não é ensinado nas escolas. Né? A importância da via da testosterona para a produtividade. Tem estudos aí mais recentes mostrando que estudantes sedentários, por exemplo, eles têm um desempenho intelectual bem mais baixo do que os estudantes que têm uma vida mais saudável, que se exercita e tal. Tanto meninas como meninos, ou homens e mulheres. E não se fala muito nisso, né? Não se fala porque não é interessante para quem está por trás do processo educacional, né? Então, até fazendo uma ponte com o que a gente falou lá no início, depois que Marx explicitou ali as suas ideias, elas foram muito bem vistas por alguns pensadores, existiu um conchavo de alguns pensadores chamado Escola de Frankfurt, ali na Alemanha, mais ou menos na época entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Eles eram filhos de judeus bilionários, onde os pais bancavam eles, ou seja, eles não tinham nenhuma sabedoria sobre construção patrimonial, sobre dinheiro, sobre a parte financeira. E eles começaram a estudar Marx e eles começaram a criar uma ideologia para desconstruir o capitalismo, tá? Que é a desconstrução das finanças, do ganho de finanças e construção patrimonial e herança por mérito. Isso é o capital, isso é o liberalismo econômico. Você, por mérito, trabalha, se esforça, quanto mais risco Então, você tem. Na prática, pessoas que não produziam nada, porque já tinham a vida improdutivas, ganha, exato, estavam criando ideias para infringir de alguma forma as pessoas que produzem. Que geram capital, que geram renda, que geram emprego, que geram tecnologia. Pagavam as contas deles. E pagavam as contas deles. Então é como se você fosse um estudante bolsista que chega para o seu professor e fala assim, eu não vou estudar nada do que você está falando, eu sou contra o que você está falando. Você é bolsista e você continua ali recebendo bolsa da escola. É mais ou menos isso. Não tem lógica. Se você é um estudante... Eu fui bolsista, por isso que eu estou falando. Eu estudei numa escola particular, minha mãe era professora. Então eu estudei numa escola particular, eu não tinha condições de estudar numa escola particular, mas eu estudei porque eu era filho de professora. Então, toda vez que eu aprontava num nível abaixo dos meus colegas, eu ia para a diretoria. Por quê? Porque eu estava recebendo uma bolsa. E na época eu falava assim, é perseguição, porque minha mãe é professora, só porque eu sou bolsista. Hoje eu olho para minha diretora, que era uma diretora clássica, que fazia a gente cantar o hino nacional todos os dias. Se você colocasse a mão no bolso, ela passava tirando sua mão do bolso para ficar na posição reta. Ela estava certa. Eu era bolsista, eu tinha que ser o exemplo.
E muitas vezes eu não era o exemplo. E a minha rebeldia interna adolescente fazia com que eu achasse que eu estava sendo perseguido. Eu não produzia, ou eu produzia pouco, vamos dizer assim, né? Eu não era o exemplo, eu ganhava uma bolsa, não foi por mérito, porque meus pais não estavam pagando. A minha mãe trabalhava, ok, mas ela trabalhava, você trabalha, se você trabalha, por exemplo, numa indústria, você não leva para casa produtos para o seu filho de graça, Sim. entendeu? Então a escola ela já dá um bônus, que é o filho do professor ter a bolsa de estudos. Já é um bônus que não é comum. Então esse bônus comum, que por mim nunca me explicaram isso, é uma coisa que eu tive que refletir depois. Esse bônus incomum, ele era tratado como um mártir, um processo de perseguição. Não, a diretora tá me perseguindo só porque eu sou filho de professor. O cara fez muito pior do que eu. O que era uma bonificação, você estava tratando como um direito. Como um Como direito, se você é meu tivesse direito direito àquilo. de fazer o que o meu colega pagante faz. Na tua concepção, qual foi a influência real da escola de Frankfurt na situação atual, educacional atual? Quer dizer, qual foi o peso maior das ideias que eles criaram naquela época? O que é que repercute fortemente até hoje na educação? Ó, lá naquela época, você teve um conchavo ali de quatro principais autores ali. Eu acho que o que mais influenciou foi o Marcuse, porque ele criou o que é chamado de relativismo moral. O que é o relativismo moral? É quando você relativiza a moralidade. O que é a moralidade? É o ato de não corromper o livre-arbítrio e o direito da vida do outro e da liberdade do outro, tá? Isso é o relativismo moral. Simplificando, no absolutismo moral, roubar é errado, precisa ser punido, tá? Matar é errado, precisa ser punido. Estuprar é errado, precisa ser punido. No relativismo moral roubar é errado? Depende. Matar é errado? Depende. Estuprar é errado? Depende. Se for uma pessoa que foi oprimida pela sociedade, ele tem que ter os direitos dele, ele tem que ter uma pena, às vezes nem ter pena, dependendo do quanto ele rouba. No relativismo moral, então, a responsabilidade do ser, do indivíduo, ela é diminuída pela coletividade. Exatamente. Hoje, por exemplo, na Califórnia, lá na Califórnia, você roubar até $900, você não vai para cadeia. Então, o que acontece? Os comerciantes não podem agir e o segurança da loja não pode encostar em alguém que esteja roubando menos de $900 da sua loja. Então, você tem uma Que loja... agora eles até mudaram, porque foi tão Acabaram de absurdo. mudar, porque é um absurdo. Né? Eles acabaram de mudar por quê? Porque começou a... Relativizaram o roubo até $900, foi um erro gigante. É bizarro. Isso é um relativismo moral. Roubar é errado só depois de $900. Da onde que saiu essa definição arbitrária? Por que $900? O C.S. Lewis, ele define, não só ele, claro que ele trouxe isso de outros grandes pensadores, mas eu acho que ele fala isso com muita propriedade, que ele define a moral como algo transcendental. Né? Sim. Então, a moral ela emerge dentro de nós, mesmo que você não tenha nunca tenha lido algum livro, a própria Bíblia, porque muito da nossa moral, a moral tradicional está ligada muito ao cristianismo, às Sim. questões do cristianismo, etc. Mas, mesmo uma pessoa que não sabe o que é cristianismo, a moral emerge dentro dela. Ela sabe o que é certo e o que é errado. Né? Tem muito mais agnóstico... Muito mais não. Tem muito agnóstico que é mais moral do que muito religioso. E Por que isso acontece? Porque quando você tem uma pessoa que ela não sabe se Deus existe ou não, tá? E ela parte do pressuposto de um questionamento, isso é uma certa humildade, tá? Eu não estou dizendo para as pessoas questionarem Deus, mas ele tem uma certa humildade. É diferente do ateu, que é aquele que veementemente fala que Deus não existe sem provas. Fala, já que não pode ser provado, Deus não existe. Ok, se não pode ser provado, como que você pode dizer que Deus não existe? Então prova o contrário, ele também não consegue.
Então ele coloca a fé dele naquilo que é contrário a Deus. O agnóstico, ele fala assim, eu não sei se Deus existe. Eu não consigo comprovar, eu nunca tive prova na minha vida, então eu parto do princípio de que pode ou não existir. E muitos deles falam assim, eu acredito em uma lógica, em um poder maior. O que ele está falando? Eu acredito em Deus. Só que, por algum motivo, ele sofreu um trauma na família dele, onde às vezes o pai dele era muito ferrenho, dogmático, ou ele viu coisas acontecendo dentro de determinadas igrejas que eram completamente contraditórias com aquilo que era pregado e ensinado, e ele falou assim, eu não acredito nesse Deus, mas é naquele Deus, daquele padre, daquele pastor ou daquele pai que distorceu o que é a virtude de Deus, o que é o princípio divino. E aí ele não acredita naquele símbolo, mas isso não significa que ele não acredita em Deus. O Lewis, ele fala muito o seguinte, ele falava, né, muito o seguinte nos livros, que as ideologias, elas são sempre uma tentativa de se reinventar a moral. Ou um puxadinho da moral, né? Uma reforma da moral. Sim. Você pega a moral pré-existente e aí vem um ideólogo aqui e fala, não, vou criar umas ideias aqui que flexibilizam um pouco essa moral aqui. E por isso ela nunca dá certo. As ideologias elas sempre iniciam, tem um certo sucesso no começo, mas depois as pessoas terminam culpadas, se sentindo culpadas, porque dentro delas emerge a moral de uma maneira transcendental. Sim, sim. Isso é uma questão de fé, eu acredito muito nisso, mas cada pessoa tem sua visão de mundo e sua visão da fé. E na prática, pelo menos é o que eu vejo, né? Essas ideologias elas surgem, elas têm um tempo de validade e logo depois a lógica acaba com elas. Às vezes demora mais porque a sociedade está com abstinência de lógica, né? Ela que é o que acontece com a educação atual, quer dizer, a gente está formando jovens que não têm uma boa compreensão da lógica. Sim. E aí, essas sociedades que não têm essa educação baseada na lógica, ela demora mais, ela é pega por mais tempo por certas ideologias. Né? Sim. Exatamente. E esse foi o papel da escola de Frankfurt hoje na educação. Então, em 1930, eles como eles queriam destruir o capital, eles falaram assim, quem são os principais inimigos nossos que são os promotores do capital? É a educação, que era baseada em virtudes, em meritocracia, em busca por produção social. A família, que é da onde vem a construção do patrimônio e o processo de herança. Então eles diziam que se o comunismo ele for instaurado, não existe mais herança. Tudo que foi construído por uma pessoa é posse do governo. Tudo vai para o governo. Que é uma coisa que muitas pessoas não compreendem, né? A diferença entre o coletivismo voluntário e o involuntário. Exatamente. Porque o cristão, ele é coletivista. Sim. Mas ele é um coletivista voluntário. Ele não é obrigado. Ele contribui por uma questão moral para a sociedade, para os outros, para aqueles que precisam, etc. Já o coletivista involuntário é imposto a ele tem que obrigatoriamente fazer aquilo que eles querem que seja feito. Exato. Porque é como se ele tivesse uma dívida para a sociedade e tal. É como se ele fosse culpado por alguma coisa, por um contexto social. Exatamente. Né? É exatamente isso. Então, eles mapearam a educação como inimiga, a família como inimiga e a igreja como inimiga. Eram os 3 inimigos da escola de Frankfurt e do comunismo, como eles disseram. Só que o que eles viram que Marx não viu? Ele falou, Marx é muito explícito. Explícito dessa forma, a gente nunca vai ganhar essa guerra. Essa guerra tem que ser ideológica, com narrativas que desconstroem a verdade. Isso está escrito no livro deles, não sou eu que estou falando. Não é uma interpretação e nem uma teoria da conspiração. Se você lê Marcuse, se você lê Adorno, se você lê Horkheimer, você vai ver essas palavras nos livros deles. Eles pegaram um hotel, eles compraram, o pai deles compraram um hotel para eles. Né? Com o dinheiro suado que eles ganharam, tá? Com produtividade, com contribuição social. E eles se conchavaram ali e ficaram tendo ideias para desconstruir o capital através da desconstrução desses 3 inimigos que eles ditaram: educação, família e igreja.
Aí o que eles fizeram? Eles falaram assim, bom, a gente tem que fazer o quê? Na educação, a gente tem que trazer as regras educacionais para o governo. O governo é quem tem que ditar o que vai ser ensinado na escola e padronizar o ensino. Que isso aí já era uma ideia prussiana, né? Sim. A Prússia já tinha... A nossa educação é muito prussiana, né? Ela é bem centralizada, né? Essa descentralização da educação, ela ocorre em muitos poucos países, né? Muito pouco. Hoje, Muito quer dizer, então Frankfurt, a educação prussiana influencia até hoje, né? Exatamente. Essa centralização do que deve ser ensinado e não deve. Tudo bem, a gente tem que ter uma ordem, né? Eles já pregavam o distanciamento da educação da família? Com certeza. O que eles fizeram foi, eles falaram assim, como que a gente vai atacar então cada um desses inimigos? E eles descreveram isso. A educação. Nós temos que fazer com que o governo dite as regras do que vai ser ensinado. A educação das crianças tem que ser tirada dos pais e tem que ser passada para a escola. A escola vai educar totalmente, é responsável pela educação dos filhos. Com isso, as crianças, abre aspas, vão se tornar hospedeiras da revolução, fecha aspas. Tá? Palavras. Então, o comunismo soviético já pega todas essas ideias. Né? Pegou todas essas... Lenin tentou colocar ele tentou aplicar o comunismo puro com o feminismo na Rússia antiga. Né? Lenin tentou fazer isso. Na hora que Lenin fez isso e a Rússia começou a degringolar e começou a falir, na hora que ele morreu, Stalin, que é um outro ditador tirânico, ele viu aquele absurdo que Lenin estava fazendo e ele mandou matar todo mundo que era ideólogo daquele governo do Lenin. Ele mandou matar. Ele falou assim, eu não quero nenhum desses malucos aqui no meu governo. E ele começou a construir um comunismo muito mais baseado em ideologias e até meio misturado com algumas ideias tirânicas ditatoriais. Então ele fez uma mistura ali. Né? O comunismo russo de Stalin, ele era menos maluco do que de Lenin. O Stalin era mais estratégico. Ele era mais estratégico. Ele fez um poporri das coisas que funcionavam. Ele era menos maluco do que de Lenin, porque o de Lenin foi um absurdo. Ele colocou mulheres para trabalharem. E tanto é que o modelo stalinista durou até a década de 1980. Foi um governo grande. Né? Você tinha, porque ele morreu, mas o modelo... O modelo continuou. Continuou, né? Ele teve que ser implodido por dentro. Qual que é o nome do... Esqueci o nome dele. Gorbachev. Ele teve que ser implodido por dentro pelo Gorbachev. Gorbachev que dissolveu ali aquele comunismo russo, só que não tinha base para se sustentar e... do ponto de vista... de funcionar ou não funcionar, a ideologia imposta por Stalin, ela teve muito sucesso, né? Sim. Ele foi um louco, entre aspas, que teve muito sucesso na sua tirania, né? Ele construiu ali um modelo, né, de potência que é um pouco do que a China está fazendo hoje, né? A China não tão radical como Stalin foi, mas ela tentou e foi até mais radical do que Stalin no governo Mao, onde 40 milhões de pessoas, de acordo com os dados deles, morreram de fome. Né? Pelos estudiosos históricos, dizem que pode ter chegado até 90 milhões de pessoas. Ou seja, foi um movimento dentro da China que matou mais chineses do que até o próprio nazismo matou. Então, fazendo um paralelo entre essas duas ideologias... O número de mortos pelo comunismo, atualmente, se for pegar todos os países comunistas e os mortos gerados pela Rússia, pela China, pela Coreia do Norte, por Cuba, todo o comunismo já matou mais do que o nazismo. É que o nazismo foi um movimento pontual, que ele foi explícito e atacou os outros países. O comunismo, ele tem uma capacidade de autodestruição, ele destrói o próprio povo. É uma coisa maluca, é tipo como se fosse um canibalismo. Então, um chinês matou 40 milhões, no mínimo, de chineses de fome.
É horrível, um capítulo horrível da nossa história, né? Eu vejo assim, o comunismo e o nazismo como dois lados da mesma moeda. Então, quando a gente olha a política, a gente tende a olhar direita e esquerda, né? E a gente fala assim, a direita radical é o fascismo, é o nazismo. A esquerda radical é o socialismo, é o comunismo. Só que na hora que a gente conecta as ideias, a gente estuda a fundo as ideologias por trás, a política é isso aqui, ó. Você tem aqui uma parte central, e aí você tem a direita e a esquerda, centro-direita, centro-esquerda, aí você tem a direita e a esquerda, aí você tem uma direita forte com uma esquerda forte, e aí você tem uma esquerda e uma direita radical, que as ideologias delas duas são muito similares. Os extremos se encontram, né? Os extremos se encontram, exatamente. E a gente tem que separar as ideologias e as posições políticas da luta pelo poder. Sim. A luta pelo poder, ela não tem lado. Exatamente. Quando o cara quer ter o poder, ele vai para a esquerda, vai para a direita, vai para qualquer lugar, ele quer o poder. Mas vamos trazendo um pouco de volta aqui o tema para a educação. Toda essa aula que você deu aqui agora, fantástico, sobre história, política, né, formação de ideologias. Como é que você acha que tudo isso, né, que aconteceu aí há muitos anos atrás, mas que as ideias perduram, persistem, influencia hoje a educação brasileira? Porque a nossa situação educacional atual ela é calamitante, né? Uma coisa Sim. absurda. Até que ponto, né, essas ideologias estão influenciando negativamente a educação atual no Brasil? O que a escola de Frankfurt planejou em 1930 começou a se tornar uma realidade aqui no Brasil, mais ou menos em 1990, e se espalhou com o método Paulo Freire, que é uma metodologia que foi baseada em estudos comunistas, em estudos da escola de Frankfurt. Você é da teoria de que Freire trouxe o... Agora fugiu o nome do autor, é Bach, acho que é Bach. Tá. Quando eu lembrar eu falo. Tá. Que era um marxista, que era mais velho do que o Freire. Sim. E que já tinha todas as ideias muito parecidas com a de Freire. Sim. E as más línguas dizem que Freire teria trazido boa parte das ideias dele para as... Eu não considero Paulo Freire nem um cara que criou um método. Porque, pelo menos de tudo que eu li escrito por Paulo Freire, eu não encontrei metodologia ali. Encontrei ideias. Sim. Ideias, pensamentos. São ideias e pensamentos, exatamente. São abstratos. Você não tem uma sistematização. Aí quando o pessoal fala metodologia, Paulo... Eu não consigo... Que metodologia? Você vai implementar o quê? Exatamente. Né? Exatamente. É um apanhado de ideias, de ideologias. Pelo menos é o que eu entendi, né? Sim, quando li. Tanto que ele fez parte do governo, né? Brasileiro. Então ele tinha interesse político. Ele não era um educador isento. Sim. Então só aí a gente já tem entrevistas gravadas dele com ele declarando o posicionamento político dele. Exatamente. Né? Assim, ele mesmo falando. E aí tem gente que... eu já conversei com algumas pessoas que se posicionam como pessoas de esquerda, né? E que tem uma intenção... Porque tem essa coisa de tipo assim, a direita contra a esquerda. E quando você vai ver a intenção de pessoas bem intencionadas defendendo um lado, você encontra lógica. Né? Então, eu converso com esquerdistas, eu converso com direitistas, eu encontro lógica quando eles são bem intencionados. Sim. Tá? Só que uma coisa que não entra muitas vezes na cabeça de pessoas de esquerda, mesmo bem intencionadas, quando você fala de ideologias comunistas, eles fecham o diálogo falando assim: comunismo não existe no Brasil. Aí você pega uma fala de um presidente comemorando que teve o primeiro comunista fazendo parte do STF. Se o presidente tá falando isso, como que não existe? Entende? Essa é a falta de lógica que a gente não está conseguindo trazer para debater, porque a figura, a autoridade máxima do país comemora que o primeiro comunista entrou no STF.
que deveria ser um órgão isento, tá? E eu não estou nem entrando na questão de mérito político. Eu estou falando de uma declaração real que aconteceu. E aí tem pessoas que falam que não existe. A ausência de lógica na discussão finaliza a discussão. Você não tem mais por que discutir, né? Você fala, eu não tenho Difícil. como argumentar com alguém que está fechado à verdade e aos fatos. E aí você simplesmente desiste daquela argumentação e você fala assim, ok, vou continuar com a amizade com essa pessoa porque é uma pessoa que ela é uma pessoa de bom coração, é uma pessoa que é razoável no sentido de razão, né? Não razoabilidade no sentido fraco, mas no sentido de razão mesmo. Talvez, Só que né? ela tem uma crença específica que fecha ela para determinado tipo de argumentação. Talvez alguns autores influentes na educação brasileira, entre eles o Paulo Freire, eles, por não terem uma metodologia, e a academia brasileira ter criado essa ideia de que eles têm uma metodologia, que eles criaram uma metodologia, Sim. gerou uma confusão gigante. Né? E é claro que isso associado, infelizmente, a muitos profissionais da área da educação que não estudam, infelizmente, Sim. porque muitos falam de Paulo Freire, mas nunca leram a obra. Sim. Né? E eu não entro muito nessa discussão, porque quando vão discutir comigo sobre esses autores, eu falo, você leu? Geralmente a resposta é Eu não. não sei. Ouvi falar. Eu li um artigo. Eu vou te indicar aqui, lê esses 2 livros aqui, pelo menos dele, que são uns livros fininhos, a leitura rápida e tal. Lê. Me diz o que é que tu acha, cara. Porque, assim, eu dizer o que eu acho que não vale a pena. Acho que é bom você ler. Né? Então, muitos pegam frases que eles consideram de efeito desses autores, ficam colocando na rede social e acham que aquela frase é a frase mais profunda do mundo na educação. E quando a gente pega fragmentos, quando você pega fragmentos bíblicos, né, fragmentos de Paulo Freire, muitas vezes vão ter impacto lógico. Sim. Porque são fragmentos, tá? Só que você não está entendendo todo o contexto. Isso. Né? Às vezes eu já vi pessoas usando fragmentos bíblicos e desconstruindo uma verdade. Eu falo assim, peraí, você está falando que Jesus Cristo falou isso, mas você não está levando em consideração que Jesus Cristo falou isso. Sim. É igual e aí a pessoa quer basear numa frase. Tem uma passagem que é polêmica, tá? Da Bíblia, que é aquela que fala sobre a mulher ter que ser submissa ao homem. Submissa ao homem. Só que aquela parte é um texto bem maior. Bem maior. Que logo após a fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, fala que o homem deve amar a mulher, proteger. O homem tem que fazer um monte de coisa em prol da mulher. Assim como Cristo amou a igreja. Isso. E assim, ó, se você for ver por questão de sacrifício, a morte. O homem amar a mulher como Cristo amou dar a igreja, vida pela mulher. É muito mais sacrificante do que a mulher ser submissa ao homem. E quando a gente está falando de submissão, isso é legal, porque às vezes as pessoas acham que submissão é subserviência. Não, sob a mesma missão. Isso, né? Exatamente. É sob a mesma missão. Então assim, quando o homem está submisso a Deus, a mulher está submissa ao homem. Aí você pega aquela frase, só sem contexto, realmente fica esquisito. Né? Então, é só um exemplo, né? Mas vamos puxar um pouquinho agora a nossa conversa para um outro lado aqui da filosofia. Já que a gente está falando de homem e mulheres, né? Vitor, na tua concepção, quais são as grandes diferenças que deve haver realmente na educação de meninos e meninas? Quer dizer, por uma questão de gênero mesmo. Sim. O que é que a gente tem que ter cuidado do ponto de vista neurocientífico, filosófico, teológico também? O que as escolas devem se preocupar nesse contexto educacional entre homem e mulher? Legal. Eu acho que na parte geral é a gente buscar equilibrar, se a escola não fizer isso por si só, mas os pais buscarem equilibrar a educação dos filhos, trazendo também compreensão da filosofia clássica, da teologia, da psicanálise, do próprio esporte em si, que hoje muitas vezes é deficitário nas escolas, né? Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde você pode ser bolsista numa faculdade se você for um bom esportista. Então, quando você fala de esporte, por exemplo, na faculdade,
Mas quando você fala de esporte, é competição, né? Não é só atividade competitivo física. mesmo para você se tornar um atleta, né? Não é só o esporte do futebol uma vez por semana. Aprende um pouquinho de vôlei, um pouquinho de basquete. Não, você vê qual é a área que você vai seguir, qual o esporte que você quer seguir e você vai sendo formatado para se tornar um Eu possível pratiquei atleta. esporte a vida toda, na infância, tudo, competi em vários esportes. E o impacto do esporte na minha vida foi, do ponto de vista moral, ético, do ponto de vista de trabalhar em equipe, Sim, tudo eu aprendi no esporte. sim. A escola em si, a parte lá da sala de aula, não me trouxe isso. O que me trouxe foi o esporte. Exatamente. Então você tem ali o esporte como uma base também de construção disciplinar, construção física, obediência ao treinador. Então tem uma parte moral envolvida no esporte que as pessoas às vezes não dão tanta atenção. Elas pensam mais na parte cognitiva, né? Na parte, não, meu filho Que tem que também, estudar bem. hoje, pela tirar nota boa neurociência, na se escola. sabe que também influencia a cognição, Influencia né? a cognição. Então você tem uma conjuntura, o ser humano não é só mental e nem só físico e nem só espiritual, é espírito psicofísico, sem contar a parte social, né? Sim. Então seria espírito social psicofísico, né? Isso Nada é é mais completo do que isso. Né? Exatamente. Então, quando a gente isola fatores e a gente fala, não, é importante trabalhar a mente para você poder passar numa boa faculdade, que depende do que significa boa faculdade hoje em dia, né? Então, tem muitos pais que falam assim, a boa faculdade é aquela que é pública. Depende. Depende de qual tipo de ensino que você está buscando para os seus filhos. Porque já tem aí vários documentários feitos dentro de escolas públicas que mostram que aquilo lá é um antro revolucionário e ideológico, com professores com posicionamentos políticos enviesados, que colocam, às vezes, política até em matéria de português, de física, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então isso não é uma questão de defender um lado ou outro, é uma questão de um princípio, de uma moralidade. O que tem a ver a física com política? Por que até tá lógica, política né? É em questão física? lógica. Exatamente. Se você quiser contratar ali professores para fazer uma matéria de estudo ou ciência política, ok. Você quer colocar isso na grade escolar? Coloca lá, ciência política. Aí você pega um professor de esquerda, um professor de direita. Eu acho isso extraordinário. Só que não é isso que está sendo feito. Está sendo colocada ideologias políticas de um lado apenas dentro de matérias que não têm nenhuma conexão com aquilo lá. Assim, as pessoas que defendem essas ideologias, elas não percebem que é um tiro no pé. Porque hoje ela está do lado dela, né, que ela gosta, o lado que ela quer. Mas amanhã pode virar de lado e ser o lado que ela não gosta. Exato. Né? Então, assim, o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. E não é bom nem para um lado nem para o outro. O ideal é que a gente tenha os dois lados lá, as pessoas interagindo com os dois lados e formando a sua opinião, sua lógica de pensamento. Exatamente. Vou até voltar aqui porque eu abri um pouco o assunto demais, né? Mas você tinha me perguntado a diferença da educação entre meninos e meninas. Dentro da escola, se você é um professor consciente, precisa entender que a mulher, desde da formação, ela tem hormônios sendo produzidos desde quando é um feto, né, feminino. Tem hormônios sendo produzidos diferentes do masculinos. Né? Então, a ciência hoje já comprova que desde a formação fetal, dentro da barriga da mãe, na gestação, o menino tem até de 2 a 2,5 vezes mais testosterona que a menina, tá? Na formação. Então, o que é a testosterona? A testosterona é um hormônio anabólico que tem uma intensidade que espalha por todo o sangue e faz aquela criança ter um foco e uma energia que precisa ser direcionada para um determinado tipo de atividade. A menina também tem energia, só que a energia maior da menina vem da dopamina e não da testosterona, que precisa de um outro tipo de direcionamento. Então são estímulos diferentes. São estímulos diferentes. A dopamina é um hormônio que fala para o cérebro, que motiva o cérebro a buscar recompensas.
E essas recompensas geralmente são recompensas afetivas comportamentais. Então, o cérebro da menina ele é formatado para buscar recompensas afetivas, por exemplo, quando você fala parabéns quando ela fala uma nova palavra. E é por isso que a menina tem a tendência de falar antes do menino, porque ela está buscando uma aceitação social. Ela está buscando pertencer, porque é da natureza da menina. Geralmente a menina fala com menos tempo do que o menino. Não é uma regra geral, mas é uma tendência. Meninos, às vezes, aprendem partes mecânicas, né? Às vezes a andar, às vezes a se movimentar, às vezes a pegar coisas, a encaixar coisas em lugares diferentes, mesmo com estímulos similares para os dois. Porque ele tem a testosterona, que é um hormônio de foco, de produtividade, que na época da sociedade caçadora-coletora era o foco de eu preciso sair para caçar e trazer uma gazela para minha casa, para minha caverna, para eu poder comer ali alguma coisa e sustentar minha família. É aquele foco, ele sai com aquele foco e ele atira a flecha e ele vai com a lança, ele constrói ferramentas, né? Então a testosterona ela é essa coisa mais focal, unidirecional. Enquanto, por exemplo, na neurociência já foi comprovado que a percepção dos sentidos visuais femininos e masculinos, estruturalmente falando, são diferentes. Então, a mulher, a menina, ela tem uma capacidade maior de expansão de visão. Isso explica, por exemplo, mulheres que ficam bravas com o marido porque o copo estava aqui nesse armário, colocou nesse, ela fala assim, pega o copo para mim, o homem abre o armário e fala, não tá aqui. A mulher ela tem uma lente grande e angular, né? E o homem... uma grande angular, aquela olho de peixe, né? Aquela que expande. E a do homem... Há quem diga que ela tem olhos até nas costas, né? Ela consegue enxergar até atrás. Exatamente isso. E assim, isso é comprovado pela percepção sutil feminina em gradientes de cores. Para o homem, eu estou usando branco. Você está usando, para mim, é um azul com um cinza. Se a mulher vier aqui, ela vai falar assim, não, esse é um azul tom não sei o quê, com um cinza tal, é um branco gelo, com nuances de preto. O seu é um branco off-white, bababá. Fala assim, o que é isso? Ela consegue ver percepções que o homem ele não tem a capacidade natural. Ele pode se treinar mas não é uma capacidade inata natural. Tá? Então um artista ele vai se treinar a conseguir captar nuances e tonalidades que não é natural para ele. Vai ser muito esforçoso aquele artista conseguir, a não ser que ele nasça ali com um dom, com uma capacidade fora do comum, né? Mas vai ser esforçoso, esse cara vai ter que se esforçar, vai ter que entender ali as nuances, os tons. Para a mulher é muito mais simples, é muito mais fácil enxergar as tonalidades, as curvas, a sutileza da arte, né? Então, assim, você tem diferenças estruturais cerebrais, você tem diferenças na própria formação cerebral. A ciência ainda não conseguiu entender muito bem o que impacta a formação estrutural do cérebro entre a conexão do lado direito e esquerdo. Mas o lado direito e esquerdo do cérebro masculino, você tem ligações que são feitas, que são mais presentes de frente dessa parte aqui do neocórtex para trás, para o sistema límbico. Tá? O da mulher, ele já é mais entremeado. Então a ciência ainda está entendendo o que isso muda no comportamento, na capacidade cerebral masculina e feminina, né? Mas existe mudança estrutural. Então não é só uma questão de gameta, como muita gente fala. Uma coisa que você fala sempre é a questão das referências, né? A referência masculina, a referência feminina é muito importante também. Exato. Né? Então, assim, hoje, quando a gente tem, por exemplo, crianças, né, meninos e meninas, sendo educados, na sua grande maioria, 90%, até mais talvez, né, pode chegar até talvez 95%, de professoras mulheres da pré-escola até o 5º ano. Você tem 90%, 95%. Isso já são estudos mesmo comprovados de quantidade de professoras e professores. É um estudo americano, mas o Brasil ele é muito parecido na estrutura educacional
nesse E pelo sentido. que a gente vê, né, no dia a dia, nas escolas, Pelo que a gente vê. é mais ou menos isso mesmo. Se a gente olhar a nossa própria história, eu lembro de todas as minhas professoras. Não tem um professor que eu tive da pré-escola até o 5º ano que fosse um professor daqueles que entra na sala e fica. Eu tinha um professor, por exemplo, que eu tinha uma vez por semana a partir da 3ª série que dava aula de educação física, que era o professor Mauro. Eu tinha um professor a partir da 4ª série que era um professor de informática, que era um professor que me dava uma aula, eu acho que era uma vez a cada 15 dias, de 1 hora. Então o contato com o masculino ele era muito pouco dentro da escola, né? Então cabe aos pais também entenderem que a escola tem um papel educacional que é para passar no vestibular, entrar numa faculdade, se formar e ter uma capacitação profissional. Ok, mas ela não é responsável pela educação do seu filho. A responsabilidade da educação do seu filho é sua, é dos pais. O pai tem que falar o que a escola entrega e o que a escola não entrega. Então, se meu filho é menino e ele está ali em contato com professoras em tempo integral, ele vai aprender a sempre querer agradar e não discordar de mulheres. Por quê? Porque a professora é a autoridade máxima dentro da sala. Então, ele vai aprender a agradar e obedecer mulheres. Ele vai se tornar quando ele for mais velho, um cara bonzinho. Ou um Dom Juan com complexo de Édipo, que ele vai querer sempre estar conquistando as mulheres e não vai solidificar um relacionamento com uma mulher O que você está falando aí é tomar cuidado com o excesso de referência feminina numa determinada fase da vida do menino. Exato. E aí não cabe a nós... Isso é o mesmo para as meninas? Se tivesse um excesso de referência masculina também seria ruim? Também seria ruim. Porque elas teriam ali um excesso de referências de testosterona que podem chegar a 83 vezes mais do que elas têm, de maneira saudável. Se você pega o máximo do que é natural para um homem, que ele consegue alcançar, que é uma média de 1000 de testosterona, sem uso de qualquer química, e o mínimo de uma mulher, que é 12 de testosterona, já no estado quase doente, mas ainda sai como referência no exame de sangue como estando normal. A gente tem 83,33% de diferença entre um e outro. Essa situação que você está falando aí, né, de você ter uma referência mais forte ou mais fraca, dependendo da situação social da criança, pode acontecer não só na escola, né? Pode acontecer na família. Às vezes também, o pai morreu, né? Ou é ausente. E a criança é criada por tias. Por tias, o menino é criado por tias. E aí, às vezes, o menino tem como referência masculino um tio que está lá sempre visitando. Tal. Ele vai buscar uma referência que não é muito comum, né? Sim. Às vezes na família. Se for uma referência masculina saudável, disciplinada, virtuosa, o tio pode cumprir uma função paterna, não tem problema, tá? Claro, ele vai ter algumas questões ali que ele vai ter que às vezes trabalhar com o pai que abandonou, o pai que era violento, ou o pai que faleceu, né? Mas a referência masculina de um tio é melhor do que não ter a referência masculina. Mesmo que não seja um tio tão virtuoso assim, mas ele é um cara minimamente produtivo, tá? Tem uma certa moralidade, mesmo que seja uma moralidade baixa, já é melhor do que não ter, porque ele já vai ter o entendimento do que significa ser homem, né? Ele só não pode ser um homem destrutivo, que aí, senão, ele pode gerar uma imagem de que todo homem mais intenso é negativo, ou seja, ele cria uma aversão à masculinidade. A masculinidade, ela é intensa, ela parte do princípio de coragem, disciplina e honra, mas ela é intensa, ela é produtiva, ela é ordenadora, ela dá ordem. Ordem não no sentido de mandar e você tem que obedecer, ordem no sentido de organização, de ordem e progresso. E aí quando a gente fala, por exemplo, do progresso é mais importante, o progressismo tem que vir na frente. Você está invertendo a ordem da própria bandeira, que é ordem e progresso. Não progresso. A ordem é que traz paz para a vida das pessoas, né? Exatamente. Quando você tem uma vida ordenada, organizada, isso, você termina tendo mais paz, mais tranquilidade. Quando sua vida é uma bagunça,
É o inverso, Tem né? maior sofrimento. Parece uma liberdade, mas na verdade isso é uma libertinagem. São as primeiras lições que as crianças recebem, né? Ou deveriam receber nas famílias, é a capacidade de ordenar as coisas, né? Sim, Ordenar seu quarto, ordenar a sua cama, exatamente. né? Essa questão da ordem, da capacidade de ordem, ela parece que as famílias modernas, ou parte delas, estão deixando isso de lado, né? Sim. Achando que o caos vai gerar criatividade. Sim. As pessoas confundem, né? Criatividade com bagunça. Né? Com desordenação. Eu vejo às vezes gente criticando as salas de aula. Não, mas a sala de aula continua com aquelas cadeiras enfileiradas, tudo em ordem. Isso inibe a criatividade. A gente tem que bagunçar essas cadeiras. Não. Ó, se a gente Não, for acho que ver, não é por aí. a arte mesmo, ela foi construída sobre ordem. Sim. Eu tive aula de História da Arte na faculdade, que foi uma das aulas que, por incrível que pareça, foi a que mais me chamou a atenção. Sim. Por quê? Porque mostrou ordem na arte. Quando eu vi o renascentismo, onde todo o processo de atenção focal era construído num processo piramidal, ou você pega, por exemplo, a arte barroca, que ela é construída de uma forma que a sua visão começa aqui e vem para cá, e às vezes ela faz isso, e você vê que você bate o olho, realmente sua visão vem para cá e vem para cá. Você fala, meu Deus, isso foi pensado. Você só produz com ordem, né? Você só produz com ordem. Você com não consegue ordem. produzir nada que preste num lugar desorganizado. Então a sem criatividade, ela tem base na ordem. Sim. E aí ela explode a criatividade sobre a ordem. Então Até o progresso porque tem que vir depois da ordem. o processo de criar, ele só vai acontecer com a tua cabeça em paz. Sim. E se tiver tudo desorganizado, não vai haver paz. E aí você não consegue pensar. Aí você vê essas artes modernas de hoje em dia, que é tipo uma banana colada com... Foi vendida agora por 30 milhões da banana. A banana colada E com... quem comprou a banana... Como chama? por 30 Aquela fita? Uma fita, esqueci agora. Né? Essa fita prateada, E né? quem comprou disse que ia comer a banana. Então, ele vai comer uma banana de 30 milhões de reais. Insanidade sobre insanidade. É incrível. Vitor, o tempo passou rápido, foi uma aula aqui, eu agradeço demais. Mas vou deixar o microfone aberto aí para você falar de algum projeto teu, Legal. de alguma coisa que você queira divulgar ou mandar alguma mensagem que você queira. Tá. Eu acho que a mensagem final é, pais, tragam a responsabilidade de vocês educarem os seus filhos e equilibrarem aquilo que você percebe como ausente, né? Então, se você é pai ou mãe de menino, e as referências dele são muito femininas na família, como o Fabrício falou, ou dentro da escola mesmo, coloque ele numa aula de jiu-jitsu, coloca ele numa escola de futebol, coloca ele com um professor de inglês homem, coloca ele com um professor de natação homem, com um professor de desenho ou de arte homem, né? Pra gente trazer esse equilíbrio e esse menino ele poder crescer com duas referências. A menina já tem essa base, já tem uma base mais feminina, mas também é importante ter contato com, menos constante, mas também contato com figuras masculinas virtuosas, né? Então, fazer esse mix é uma responsabilidade dos pais. Não delegue e terceirize a educação do seu filho 100% para um terceiro, para uma escola. Confie na escola para que ele seja um bom profissional no futuro, mas não na educação total do seu filho. Isso é responsabilidade sua, tá? E aí, falando sobre minhas redes sociais, a minha rede social é @VitorEsprega, então é Vitor sem o C, Esprega, ESPREGA. Tem o Instagram e tem também algumas aulas no YouTube. Tem muitas mães e pais que inscrevem os filhos homens deles na minha comunidade masculina, né? Eu indico a partir de 13, 14 anos, já dá para inscrever. E tem algumas mães, por exemplo, de meninos solos, mães solos de menino, né? Por divórcio ou acabaram tendo filho fora de um relacionamento tradicional, onde elas querem se basear para construir a masculinidade do filho. Lembrando que masculinidade é coragem, disciplina e honra. Quando chamam a masculinidade de tóxica, isso é uma distorção da realidade da masculinidade. O que é chamado de masculinidade tóxica, na verdade, é a ausência de masculinidade de um homem.
ele não está masculino, porque ele é covarde, ele é indisciplinado, ele é desonrado. Então isso não é masculinidade, é um homem tóxico. Assim como existem mulheres tóxicas. Mas a mulher tóxica não é uma feminilidade tóxica. São coisas diferentes. A feminilidade é a luz da mulher, a masculinidade é a luz do homem. Né? Então, construir filhos homens com características masculinas de coragem, disciplina e honra é um papel também dos pais e das mães. Por isso que tem muitos pais que acabam colocando os filhos na minha comunidade, que é uma forma de complementar a educação tradicional, trazendo assuntos como virtudes, ganho de força e construção de força física, ambição para a parte, não é cobiça, é ambição, né, para a parte de desenvolvimento profissional e multiplicação financeira, liderança, para que esse menino ele possa aprender a falar não, a se posicionar, a não abaixar a cabeça, a ele ser educado, a ele escutar, a ele poder dar uma opinião para um bem maior, para o bem do todo, né? E não só expressar suas opiniões à torta direito. Então é uma forma ordenada de construir a masculinidade daquele menino e também ensinar ele a desenvolver relacionamentos duradouros e que sejam não esses relacionamentos líquidos que estão sendo chamados, né? Esses relacionamentos que fluidos, né? Fluidos, líquidos, que eles não têm forma, né? Se não tem forma, não tem ordem. Se não tem ordem, acaba acontecendo aí de meninas engravidando com 14, 15, 16 anos, sem um pai presente, o menino abandonando, aborto, e aí a gente começa a ver todas essas situações que são geradas principalmente pela desordem, né? Então não adianta você querer tratar o efeito simplesmente você aprovando o aborto. Qual é a causa desse efeito? Por que as meninas estão ficando grávidas? Claro que você tem os casos extremos, mas por que as meninas estão ficando grávidas cedo? Ou por que as meninas estão ficando grávidas mesmo sem querer? Né? Sem querer ser mãe ainda, ou não estar no momento e porque tantos homens abandonando as suas famílias. Né? Exato. Então tá faltando estrutura. A gente precisa trabalhar principalmente a causa. E não simplesmente colocar tentativas de mudar os efeitos de forma arbitrária. Né? Então sempre a gente tem que buscar a causa, que é o que a ciência tradicional faz, é o que a filosofia faz, é o que a teologia faz, é sempre buscar a fonte daquilo que pode resolver o problema. E não simplesmente querer tapar o sol com a peneira. Boa. E aí, pessoal, gostaram? Mais uma grande aula aqui com o Vitor. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço. Pessoal, até o próximo capítulo do Educação em Foco Podcast. Até mais. Até mais.